Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Então é sempre bom a gente trazer um pouco do que a gente está montando nas aulas, de como é que é a nossa interação, né? Nós falamos sempre que você precisa ir lá no nosso canal no YouTube, dar uma olhada na playlist da sua turma, escreve para a gente lá, mas cada vez mais a gente está tentando melhorar essa interação, né? Então, agora temos o aplicativo onde você pode interagir conosco durante a aula, tá certo? Então, em diversos momentos da aula, a gente vai fazer referência ao que você pode ir lá nos comentários, tanto do YouTube, quanto no seu aplicativo, quando você estiver assistindo a aula, de entrar em contato conosco, tá certo? Para que essa aula fique cada vez mais participativa, tá bom? Então, essa é a primeira aula de um bloco de 3 aulas que nós teremos essa semana, onde a gente vai abordar muito a coisa da possibilidade, ou seja, quantas possibilidades, quanto é possível determinando uma situação específica, tá certo? Então a gente vai tentar trazer exemplos concretos, a gente vai ver que nessa primeira aula a gente vai tentar descrever as situações, o que é que a gente vai fazer, cada passo que a gente vai dar quando a gente vai contar possibilidades, tá certo? Então a ideia de contar possibilidades, ela é muito importante a partir do momento que a gente faz a descrição disso. Então, a descrição de cada uma dessas situações, elas têm como plano de ação a gente conseguir descrever uma situação de contagem, tá bom? Então, a gente vai tentar também trazer a ideia de como é que você pode contar, quando você pode contar possibilidades e como é que essa contagem ela pode ser descrita matematicamente, tá certo? Então, vamos lá, né? Lembrando que todas as imagens, todas as animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá bom? Então, se você está assistindo ao vivo agora pela TV, ou pelo aplicativo, ou pelo computador, escreve para a gente, tá certo? Pelos comentários aí do aplicativo, que será um prazer tirar sua dúvida, entrar em contato contigo, tirar uma dúvida ou simplesmente fazer menção à sua participação aqui na aula, tá certo? E o uso do aplicativo, tá bom? A gente vai colocar a imagem na tela agora, que é para você apontar a câmera do seu celular, que vai te levar para a loja de aplicativos do teu celular, tá certo? Então essa primeira imagem aí é para quem tem um sistema Android, então aponta a câmera do teu celular, vai ser levado direto para a loja de aplicativo da Play Store, tá certo? O QR Code que vai aparecer agora é para quem tem o sistema iOS, então vai lá, baixa o aplicativo, instala, começa a mexer, tá bom? Você vai ver que é bastante fácil de você utilizar, de você acompanhar as aulas, de você escrever para nós durante a execução da aula, tá certo? Quando você instalar, vai pedir o login e a senha, tá bom? O login é o seu número de matrícula e a senha é a sua data de nascimento, com 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, tá certo? Então, baixa o aplicativo, instala, coloca lá o seu login, sua senha e vem participar com a gente da aula, tá bom? Então, lembrando que a interação é parte muito importante da nossa aula, então escreve para a gente, seja lá com o aplicativo, seja lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, lá no nosso canal tem a playlist da sua turma, você também consegue acessar essa playlist indo pelo repositório do teu aplicativo, tá bom? Então, vamos começar, não é? Então, como eu falei no início da aula, a gente vai tentar contar possibilidades. Como é que a gente descreve uma contagem? Porque quando a gente faz a pergunta inicial, né? Ou seja, vamos contar. Essa contagem, ela pode ser feita de diversas formas. Apesar da gente usar o nome contar de maneira bem genérica, a gente vai poder fazer referência, por exemplo, quantas vezes você já viu um parente ou um conhecido bem pequenininho, com toda a felicidade e diz, ó, fulaninho, fulaninha já sabe contar, né? Então ele vai dizendo o nome dos números. E a gente vai observar que a contagem que a gente vai fazer aqui é uma contagem um pouco diferente. A gente vai contar possibilidades, ou seja, de quantas maneiras diferentes algo pode se mostrar numa determinada situação, tá certo? Então vamos aqui na tela para a gente descrever um pouco essa contagem. Então vamos contar, mas de uma forma diferente. Essa forma diferente já deu para ver um pouco do que a gente vai fazer nessas 3 aulas, tá certo? A gente primeiro, nesse momento, a gente vai contar, vai descrever, vai observar cada uma das situações e depois a gente vai tentar arrumar um método prático, um método que nos dê possibilidade da gente chegar a esse resultado
sem precisar passar por todas as etapas. Mas a gente vai precisar, nesse primeiro momento, descrever cada uma das etapas. Então, presta bem atenção ao que a gente vai fazer em cada uma das situações, tá certo? Então, eu dividi a aula em duas situações, onde cada uma dessas situações a gente vai observar um grau de dificuldade, mas que são bem parecidos na hora que você vai analisar as duas de uma vez. Então, imagina a seguinte situação. Perceba que eu tenho aqui uma região que pode simular uma folha de caderno, pode simular um quadro, o que for, e eu tenho 4 lápis ali, em cores diferentes, né? Eu tenho a cor azul, a cor verde, a cor vermelha e a cor amarela. Então, como a gente viu no início da aula, de quantas maneiras diferentes eu posso fazer determinada coisa, o que a gente vai tentar descrever aqui é de quantas maneiras diferentes eu posso pintar essa região. Então, perceba que se eu tenho 4 cores, eu tenho a possibilidade de fazer o seguinte. Eu posso pintar essa região na cor azul, vai contando aí a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é pintar na cor verde. A terceira possibilidade é pintar na cor vermelha. E a quarta possibilidade é pintar na cor amarela. Então, perceba que eu não tenho nenhuma outra possibilidade de pintar essa região de acordo com o que a gente estabeleceu inicialmente. Então, a gente vai observar o seguinte. De quantas maneiras diferentes eu poderia pintar essa região se eu estava tendo à minha disposição aquelas 4 cores ali. Então, sem grandes dificuldades, a gente vê que são de 4 maneiras diferentes. Tá bom? Pode parecer muito simples esse exemplo, mas a gente vai observar que a alteração de alguma configuração nessa situação, a gente vai ter outras maneiras de contar, tá certo? Então, vejamos a segunda possibilidade. Imagina agora que eu quero pintar essa região, perceba que ela está um pouco diferente, né? Agora eu tenho essa região aqui, que era aquele quadro ou a folha de caderno, e agora eu tenho um círculo no centro. O que a gente vai tentar fazer agora é de quantas maneiras diferentes eu posso pintar essa região agora, ou esse desenho, de modo que a cor que esteja no círculo seja diferente do que esteja no retângulo, no que esteja na parte de fora. Então, perceba que aquela primeira situação eu tinha só a região retangular. Vamos fazer um por um, tá bom? Então, como eu estou dizendo, nessa aula a gente vai fazer caso a caso, situação a situação. E o que a gente vai fazer a partir da próxima é tentar usar ferramentas para que a gente não precise fazer de um por um. Mas é importante a gente saber quais são esses um por um. Então, vamos para a primeira aqui. Para a gente perceber que precisa tomar cuidado para não se perder o que já foi pintado e o que ainda falta ser pintado, eu vou tentar seguir uma ordem aqui. Então, eu vou fixar aquela região retangular na cor azul e eu vou pintar primeiro o círculo na cor verde. Então, essa é a nossa primeira possibilidade. A segunda possibilidade, eu vou variar o círculo. Vai continuar a região retangular na cor azul e a parte interna na cor vermelha. É a nossa segunda possibilidade. A terceira possibilidade aí, perceba que vai ser o quadro azul, só que o círculo na cor amarela. Então, começando com o lápis azul para pintar a região retangular, nós tivemos 1, 2, 3 possibilidades. Eu agora vou pintar a região retangular em outra cor. Vou agora na cor verde. Pintando a região na cor verde, o círculo eu vou pintar na cor vermelha, eu vou pintar na cor amarela e eu posso pintar também na cor azul. Então, veja quantas possibilidades a gente foi observando aí. Você já está percebendo que a partir de um determinado ponto, parece que eu vou começar a me perder, né? E isso é natural nos problemas de contagem, quando você tem várias restrições. Então, mesmo eu tentando estabelecer uma ordem de pintar cada região, chega no momento que eu vou quase sempre me perder. Eu estou na terceira possibilidade, na quarta, na quinta. Então, perceba que a gente vai tentar descrever aí, né? Ou seja, começando com a vermelha. Então, eu vou pintar de verde, vou pintar de amarelo, vou pintar de azul, a parte central. Então, veja quantas possibilidades eu estabeleci aqui com essa pintura, né? Então, agora começando com o amarelo. Então, aquilo que eu estou dizendo, né? Ou seja, cada situação, cada parte pintada aí, você vai contar as possibilidades, né? Então, veja que eu tenho 12 maneiras de pintar essa região aí. Então, se eu pudesse contar cada uma delas uma a uma,
se eu não estabelecer uma ordem, se eu não estabelecer uma maneira clara de que fique cada região pintada de acordo com o que você estabeleceu inicialmente, é capaz da gente se perder nessa contagem, tá certo? Então, como é que eu posso pensar essas 12 possibilidades? Veja que minha organização foi a seguinte, ó. De quantas maneiras eu posso pintar a região retangular? Nesse caso aqui, eu fixei na cor azul e fiquei variando as outras 3 cores, o amarelo, o vermelho e o verde. Depois, se eu pintar a região retangular na cor verde, eu vou ficar variando a região circular, que está no centro, nas cores amarelo, vermelho e azul. São mais 3 possibilidades. Se eu pintar a região retangular na cor vermelha e variando a cor central do círculo, eu vou ter amarelo, verde e azul. E por fim, se eu pintar a região retangular na cor amarela, eu vou ter vermelho, verde e azul na região central. Então, quando a gente expõe todas elas, parece que fica mais fácil. Mas se você perceber, quando a gente foi tentando fazer de um por um, a coisa fica meio confusa. Então, o que a gente vai aprender nessas aulas é contar as possibilidades e tentar chegar em estratégias que a gente consiga se organizar nessa contagem. Tá certo? Então, são as 12 maneiras que nós tínhamos aí. Bom, então perceba agora que eu posso variar o grau de dificuldade, como eu falei inicialmente, né? Ou seja, se eu tinha só uma região retangular, depois eu coloquei no centro um círculo, e se eu pegar a região agora e colocar outras figuras e tiver mais cores, perceba que a contagem vai ficar cada vez mais difícil, né? Ou seja, o grau de dificuldade da nossa contagem, ele vai aumentar bastante. Então, para isso, a gente vai começar a aprender técnicas de contagem, né? Então, perceba que quando a gente chamou no início da aula uma aula sobre contar, perceba que o que a gente está contando a partir de agora é um tipo de contagem um pouco diferente. Nós estamos contando possibilidades, tá certo? Então, a gente vai tentar criar estratégias para fazer esse tipo de contagem. A gente vai tentar reorganizar o nosso pensamento aí. Então, símbolozinho aí do Educa Recife, símbolozinho do nosso aplicativo, para você escrever aí se você tem alguma estratégia para a gente resolver esse problema aí. Se eu tiver muitas cores e se eu tiver muitas regiões a serem pintadas, de modo que as regiões não tenham a mesma cor, de quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso daí? Escreve para a gente, tá certo? Seja no aplicativo, seja no nosso canal no YouTube, qual seria a sua estratégia? Como você faria para pintar essas regiões aí, tá certo? Você mandando a sua resposta, a gente vai e dar essa retomada da sua pergunta, da sua sugestão aqui na sala, ok? Então participa aí com a gente. Então vejamos o seguinte, a gente vai partir agora para o nosso próximo exemplo. O que a gente vai tentar fazer agora é contar possibilidades novamente, só que a gente vai tentar fazer de uma forma parecida com o que a gente fez anteriormente, ou seja, contar essas possibilidades e na hora que a gente for contar essas possibilidades, a gente vai começar a pensar quais são as estratégias utilizadas, bom? Perceba que esses problemas agora, dessa moça com a relação a roupas, ela é muito parecida com o que a gente fez anteriormente do lápis de cor e das regiões a serem pintadas, tá certo? Então a situação que eu vou criar é essa daqui, vamos lá na tela. Então imagine que essa garota aí, ela tem a possibilidade de usar qualquer uma dessas 4 blusas aí. De maneira parecida com o que a gente fez anteriormente, a pergunta é, de quantas maneiras distintas, quantas maneiras diferentes essa moça pode se vestir usando uma única dessas blusas aí? Então, a semelhança com o que a gente fez é daquela primeira situação. Tendo aqueles 4 lápis em cores distintas, cores diferentes, de quantas maneiras diferentes poderíamos pintar aquela região retangular. A gente vai ver que essa situação é parecida com aquela outra ali. Por que é parecida? Porque a gente pode ter a primeira situação, que é a seguinte, ela pode vestir essa primeira blusa aí. A outra situação é ela vestir a segunda blusa, depois ela pode vestir a terceira blusa e por último vestir essa blusa quadriculada aqui. Então perceba que dentro dessa situação, de quantas maneiras distintas
essa moça pode usar aquelas 4 blusas ali. Então, ela tem 4 maneiras. Então, perceba que tanto naquela primeira situação de pintar a região retangular, quanto essa de utilizar as blusas, perceba que é a contagem mais simples. Por quê? Porque o número de possibilidades que eu tenho é exatamente o número de objetos ou o número de ações que eu tenho que tomar. Naquele primeiro caso lá, eram 4 possibilidades, porque eu tinha 4 cores para pintar uma única região. Nesse caso aqui, são 4 possibilidades, porque é essa moça usando 4 blusas. Então, existem 4 possibilidades dela vestir uma daquelas blusas ali. E assim como a gente fez no anterior, vamos aumentar o grau de dificuldade no sentido de perceber alguns detalhes a mais. Então, veja, supondo agora que ela tenha que vestir uma dessas blusas e usar uma dessas calças aí. Pode não parecer no primeiro momento, só que depois que a gente aprender a sistematizar, a calcular essas situações sem precisar olhar um a um, a gente vai perceber que essa situação ela é parecida com aquela situação em que era usar aquelas 4 cores para pintar a região retangular e o círculo no meio, de modo que tanto a região retangular quanto o círculo não poderiam ter a mesma cor. Nesse caso aqui, a semelhança é simplesmente porque ela não pode usar uma blusa e a mesma blusa ao mesmo tempo. Observe que eu tenho a distinção agora do que é blusa, do que é calça. Naquela situação anterior, a distinção era do que era pintado na região retangular, do que era pintado na região circular. Então vamos lá. A situação agora é a seguinte: de quantas maneiras distintas ou diferentes, quer dizer a mesma coisa, essa moça pode se vestir usando uma dessas blusas e uma dessas calças aí. Então vamos lá, descrevendo cada uma delas. Então, selecionando essa blusa, ou seja, de maneira organizada, porque se você não fizer de uma forma organizada, eu começar a tentar ver essa blusa com essa calça, depois essa blusa com essa, depois essa blusa com essa, se eu não crio uma ordem, uma lógica para a minha contagem, a chance que eu tenho de me confundir, ou seja, de contar a mesma coisa 2 ou mais vezes, ou esquecer de contar uma das vezes, é muito grande. Então, tenta toda vez que você for fazer contagem de possibilidades, escrever numa ordem ou numa lógica que você tenha a clareza do que é que você está fazendo em cada uma das etapas. Então, a ordem ou a lógica que eu vou estabelecer aqui é a seguinte: eu vou destacar essa blusa e eu vou ver de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir usando essa blusa aí. Então, perceba que se ela decidir usar aquela blusa, ela está com dúvida agora nas calças. Então, de quantas maneiras diferentes? Então, ela pode usar essa blusa com essa primeira calça, primeira possibilidade. Ela pode usar essa blusa com a segunda calça, segunda possibilidade. E ela pode usar essa mesma blusa com essa outra calça aqui. 3 possibilidades. Então, perceba que não tenho mais nenhuma possibilidade tomando como referência ela usar essa blusa. Então, tenta esgotar, ou seja, chegar ao fim, o número de contagens que você tem a partir de uma restrição ou a partir de uma coisa que você determinou. Então, usando essa blusa, ela tem 3 possibilidades de se vestir de forma distinta. Vamos fazer o mesmo agora com a outra blusa. Vamos pensar que ela fixou essa blusa azul aqui com as mangas azul mais escura. Então, se ela fixou, ou seja, ela decidiu que ela vai usar essa blusa aí, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir, se ela vai variar a calça que ela vai utilizar. Então, nesse caso aqui, fica essa blusa azul, ela utilizando com essa primeira calça, é uma possibilidade. Ela usando essa blusa azul com essa segunda calça aqui, é a segunda possibilidade. E, por fim, aquela blusa azul com essa terceira calça aqui, é a terceira possibilidade. Então, perceba que, a partir do momento que a gente contou, a gente viu que tínhamos 3 possibilidades com essa primeira blusa e, a partir de agora, a gente percebeu que são 3 possibilidades também com a outra blusa. Então, é de desconfiar que essa maneira de contar vai nos dizer também
que se ela decidir usar essa blusa, ela também terá mais 3 possibilidades variando o número de calças. Se ela fixar, ou seja, se ela decidir usar essa blusa em xadrez, ela terá também mais 3 possibilidades. Vamos verificar isso daqui. Então, fixando que ela deva usar essa blusa azul de botões dourados, então, de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir utilizando essa blusa e variando a calça. Então, perceba, essa blusa azul de botões dourados, ela pode usar com essa calça aqui. É uma possibilidade. A outra possibilidade é ela fixar essa blusa e usar essa calça aqui. Segunda possibilidade. E por fim, ela usando a blusa azul de botões dourados com essa calça vermelha, 3 possibilidades. Assim como a gente começou a ver dos exemplos anteriores. Então tenta usar aquela coisa que a gente chama tanto atenção aqui, né? A matemática é a ciência dos padrões, ou seja, o que sempre está acontecendo. Então nesse caso aqui a gente já viu, caso a caso, de que usando essa blusa aqui, ela teria 3 possibilidades variando as calças. Fixando, ou seja, decidindo usar essa blusa azul clara com mangas e gola mais de azul escura, ela teria mais 3 possibilidades. E a gente viu agora que fixando, ou seja, decidindo usar a blusa azul claro com botões dourados, ela teria mais 3 possibilidades. E agora a gente vai fazer, mas você já desconfia, já tem uma noção de que teremos também mais 3 possibilidades, ela utilizando essa blusa de mangas compridas xadrez. Então vamos verificar. Tendo essa blusa xadrez como a escolhida e variando as calças, a gente vai perceber que ela pode usar a blusa xadrez com essa calça aqui, jeans. Ela pode usar a blusa xadrez com essa calça aqui, marrom. E ela pode utilizar essa blusa xadrez com essa calça vermelha. Não tem mais nenhuma outra possibilidade. Então, se a gente tentar responder aquela pergunta que a gente trouxe inicialmente, ou seja, de quantas maneiras distintas, ou seja, quantas maneiras diferentes essa moça pode se vestir, de modo que ela tenha que usar alguma dessas 4 blusas ou essas 3 calças, a gente viu que são 3 possibilidades usando essa blusa, 3 possibilidades essa segunda blusa, 3 possibilidades essa terceira blusa e 3 possibilidades usando essa última blusa em xadrez. Ou seja, 3, 6, 9, 12. Então, poderíamos dizer que ela pode se vestir de 12 maneiras diferentes, tá certo? Perceba que eu fiz aquela referência ao problema anterior, que era pintar a região quadrangular e a região circular do centro da figura. Veja que o resultado foi o mesmo. Então, tem coisas similares nesses 2 problemas que a gente trouxe na aula de hoje. Então, veja que eu tenho aqui essas 12 possibilidades, tá certo? Então, como eu disse no início da aula, a gente vai tentar fazer com que essa contagem termo a termo, caso a caso, situação a situação, ela no primeiro momento passe a ser uma contagem de forma organizada, para a gente tentar entender a lógica de cada uma delas, para que depois a gente comece a usar ferramentas que possibilitem a gente a representar esse problema, solucionar esse problema de uma forma distinta, tá certo? Mas é importante a gente conseguir descrever todas essas situações, tá bom? Então, chamando a atenção para aquilo que a gente falou no início, né? Ou seja, aquele problema dos 4 lápis de cor, pintar a região retangular, nós encontramos 4 possibilidades. Essa moça utilizar alguma dessas blusas aqui, ela pode ter de 4 maneiras diferentes. Então, a similaridade, ou seja, a aparência desses 2 problemas é a mesma, porque eu tenho que, para uma determinada situação, ou seja, nesse caso aqui, a situação é se pintar a região retangular, e nesse caso aqui, é essa moça usar uma blusa. Então, tanto a situação de pintar quanto a moça usar uma blusa, nós temos 4 maneiras diferentes, 4 possibilidades, tá certo? Então, a similaridade. Você vai ver que nas próximas aulas, esses casos aqui, a partir do momento que você se deparar, aprender a técnica, você imediatamente já vai chegar ao raciocínio desse tipo de contagem específica, tá certo?
a gente vai ver também que nessa outra situação em que a gente tem todas essas possibilidades, você tenta descrever. Então, o símbolozinho do nosso aplicativo, o do Educa Recife, você vai tentar fazer o seguinte, a sugestão. Escreve lá no aplicativo, escreve lá no nosso canal no YouTube. Você diria que qual é a estratégia que você utiliza para pensar, para descrever esse tipo de situação, tá certo? Se você escrever lá no nosso canal no YouTube, no Educa Recife, diz lá qual é a escola que você estuda, quem é seu professor, quem é sua professora. E a mesma coisa no aplicativo, tá certo? Quando você escrever lá no nosso aplicativo, qual é a estratégia que você utiliza para resolver, para descrever esse problema, tá bom? Então a gente vai ver também que nessa outra situação, onde a gente viu que eram 12 possibilidades, tanto a situação de você pintar a região retangular e pintar a região circular usando esses 4 tipos de cores, ele é um problema parecido, semelhante àquele dessa moça usar uma blusa e uma calça. Então perceba que essas situações elas passam a ser o nosso objeto de estudo dessa semana. Como eu disse no início da aula, a gente vai contar possibilidades. E contar possibilidades requer você tentar compreender como é a lógica da contagem e tentar usar estratégias para essa contagem, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente viu situação a situação, começamos a organizar essa contagem e a gente vai ver a partir da próxima aula que podemos usar técnicas para estabelecer essas contagens aí, tá certo? Então, da mesma forma que a gente fez com o problema anterior, vai lá no aplicativo ou então no nosso canal Educa Recife no YouTube, escreve para a gente como é que você diria que é essa estratégia que nós utilizamos para resolver ou para descrever esses problemas da aula de hoje. Nesse caso aqui, pintar a região retangular e uma região circular no centro. E essa outra situação que é uma moça usar, tem 4 possibilidades para blusas e 3 possibilidades para calça. Qual é a relação que você consegue ver entre essas duas situações e as estratégias para resolver os problemas, para resolver as situações, tá certo? Então, a dúvida que surge agora é como é que a gente pode contar essas possibilidades de modo que eu não precise fazer um a um, contar termo a termo. E é o tema da nossa próxima aula, tá certo? A gente vai ver que na próxima aula a gente vai conseguir contar essas possibilidades, a gente vai descrever essas contagens e a gente vai começar a estudar ferramentas desse tipo de contagem, tá certo? A gente vai ver que esse tipo de contagem, ele está muito ligado, muitas vezes, à senha que a gente faz de uma rede social, ou então uma senha de banco, ou então de modo que você vai ver quantas possibilidades tem num determinado pedido. Então você vai ver que essas estratégias, elas vão aparecer na aula a partir daquelas contagens que nós fizemos no início da aula, tá certo? Então, por exemplo, a senha, quantas senhas distintas eu posso formar dependendo de como seja a formatação dessa senha? Será que eu posso usar algarismos, letras, símbolos, né? Então, quantas senhas eu posso formar dentro dessa situação aí, tá bom? E a gente vai perceber que essas senhas, o número de senhas, a maneira como as senhas são configuradas, vai também servir para a gente descobrir aqui, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero formar uma senha de 4 dígitos, de quantas maneiras distintas eu posso formar essa senha, de modo que eu tenha que usar só aquelas 4 letras. Então, a gente vai perceber já na próxima aula que são diversas possibilidades, né? Ou seja, modos de contar essas possibilidades, de combinar essas letras. Será que eu posso repetir, tá certo? Então, escreve para a gente também lá se você tem uma estratégia para essa configuração das senhas, tá bom? Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Não esquece de instalar o aplicativo, de acessar nossa playlist lá no nosso canal no YouTube, escrever para a gente o que é que você achou da aula, se você tem alguma dúvida, tá certo? Será um prazer tirar sua dúvida aqui e fazer referência à sua participação, tá bom? Eu me despeço aqui de vocês, muitíssimo obrigado, tchau, tchau e até a próxima.